Então pessoal, vamos a mais um vídeo aqui de resistência dos materiais, diagrama de cisalhamento e momento pelo método gráfico. Essa questão aqui do livro do autor Hibbeler, do capítulo 6, diz o seguinte: represente graficamente os diagramas de força cortante e momento fletor para essa viga aqui, ó. Como podem ver, essa viga aqui ela não está engastada. Isso aqui é um pino nesse ponto aqui. Então é o ponto A e o ponto B. E esse aqui é o diagrama que a gente vai usar aqui, o DCL, diagrama de corpo livre. Nós vemos aqui uma força, as reações que a gente vai achar aqui. Por exemplo, no ponto A aqui, temos a reação em Y, temos uma reação aqui em X e em Y. Só que a de X a gente desconsidera, porque não tem mais nenhuma outra reação em X. Então só ficamos com a reação em Y no ponto B, chamada de BY. E como nós sabemos que quando tem uma carga distribuída, nós temos uma força, toda essa carga distribuída vira uma força pontual. E essa força, no caso de ser um triângulo, essa forma triangular aqui, fica 1/3 da distância. Então 1/3 dessa distância, 4,5. Vai ser essa força aqui, que é encontrada da seguinte forma. Para a força F, nós utilizamos o centroide do triângulo, que tem essa fórmula aqui, a tabela de centroide do triângulo. Pegamos o nosso triângulo aqui e invertemos ele para ficar de acordo com a tabela, que era a base virou a altura e vice-versa aqui. Dessa forma, a gente utilizou essas fórmulas aqui. Primeiro a posição, sabemos que fica 1/3 da distância total, 1/3 da distância aqui da base, que é igual a 1,5. Agora invertendo aqui, para utilizar essa fórmula aqui, de acordo com a tabela de centroides para o triângulo, ficamos dessa forma aqui, e o que foi a base vai ser 2, a altura 4,5 dividido por 2, e achamos a área que é igual à força F que nós estamos procurando. Só invertemos aqui, como eu disse, para ficar de acordo com o que estava na tabela de centroide de triângulo, só para usar a fórmula e achar a área, que consequentemente é a força F. Com essa força aqui, agora nós podemos utilizar as equações de equilíbrio, por exemplo, somatório das forças em Y, considerando para cima positivo. Então temos o AY menos a força que nós achamos aqui, 4,5, está para baixo, então é menos, mais o BY igual a 0. Temos duas incógnitas, então vamos fazer o somatório de momentos com relação a um ponto aqui. Escolhemos esse ponto aqui na extremidade, que eu chamei aqui agora de ponto O, só para a gente calcular o momento em relação a ele. Então temos a força AY, considerando que é positivo no sentido anti-horário, como está aqui. Então temos a força AY, ela faz assim, ó, com relação a essa distância aqui, um momento aqui, então o sentido horário então é negativa, a uma distância de 4,5 metros aqui do ponto O. Essa forçazinha aqui de 4,5 kN está a uma distância, como está 1/3 isso aqui, então está 1/3 aqui, 1,5. Como podem ver aqui, 1,5 igual a 0, e achamos a força AY, a reação. Podemos substituir aqui e achar BY. Então agora, em posse dessas reações, vamos aos diagramas. Para o cálculo dos diagramas, nós vamos começar pelo diagrama de força cortante. Observamos que temos uma carga distribuída aqui positiva, está para baixo aqui, o W é positivo. Então é o seguinte, é um carregamento linear de força cortante. Então o seu gráfico aqui de força cortante vai ser uma parábola de inclinação negativa e decrescente, como a gente já vai ver aqui, ó, dessa forma aqui. Como é que a gente achou esses valores aqui? Primeiro, 1,5 significa que nós vamos subir 1,5, porque temos uma carga pontual, o AY, que a gente achou ali. Então essa carga aqui de 1,5, então já vai subir aqui no diagrama de força cortante até um ponto 1,5 positivo. E
para chegar até esse valor aqui, andamos todo o comprimento da viga, utilizando essa fórmula aqui, ó. dV dx é igual a menos a força distribuída, carga distribuída. Isolando aqui o dV e integrando, vemos que é igual a área menos o A menos a área. Que área é? A área do triângulo. O objeto que a gente está vendo aqui é um triângulo. Então, base vezes a altura, 2 dividido por 2, e achamos esse valor aqui, de menos 4,5 kN. Sendo que já tínhamos uma carga aqui de 1,5 menos o 4,5, então menos 3. Dessa maneira a gente achou a ponta na outra extremidade do gráfico de força cortante. E notando que temos essa característica aqui de cruzar o ponto aqui, onde nesse ponto aqui o V, a força cortante, foi 0. Então temos que achar esse valor aqui, 2,6, que é encontrado da seguinte maneira. A gente vai utilizar esse valor aqui até para o cálculo do momento. Vai ser interessante a gente saber esse valor aqui, que é encontrado assim. Embora nós estamos fazendo pelo método gráfico, mas para encontrar esse valor aqui, só para encontrar esse valor aqui, vamos utilizar uma seção aqui dessa nossa viga. Então é o seguinte, só para encontrar esse ponto aqui, utilizando aqui uma seção aqui, pegando uma seçãozinha dessa nossa viga, escolhendo aqui, passando uma seção aqui, separando, por exemplo, essa parte esquerda aqui dela, ficou a força de 1,5 e até uma distância x qualquer aqui, e vão ter uma nova força F então, e uma altura H. A altura aqui era 2, mas é aqui agora, nessa nossa seçãozinha aqui. Temos que achar. Tá balançando um pouco aqui, parece que tá tendo terremoto aqui, mas vocês me perdoem aí, pessoal. É porque eu tô com a mão só, mas vamos lá. Esse H e esse F é encontrado da seguinte maneira. O H, fazendo a equação da reta para o triângulo, para a viga original, para essa viga todinha aqui, para a gente achar qual é a inclinação da reta, seu coeficiente e a equação dessa reta. Utilizando a fórmula aqui, achamos o coeficiente e assim achamos a fórmula, isolando o y aqui, dessa reta aqui, que então é a altura H daqui. É a mesma altura, é a mesma reta, só cortei uma seção dela, então vai ter essa mesma equação aqui, o mesmo H, a mesma altura, então fazer. Então, é encontrada aqui a altura dela. Agora nós vamos ter que encontrar a força F. Como vocês já podem ver aqui, encontrar da seguinte maneira. Sabemos que quando temos uma carga distribuída, vamos ter uma força pontual depois, né? No somatório de forças. Toda a carga distribuída vira uma força pontual, que é a força F. Que no caso de ser um triângulo, fica a 1/3 da distância. Tem uma distância x, então temos que ficar 1/3 dessa distância. E essa força a gente, assim como no começo nós já achamos, através da área. Se é um triângulo, então, base vezes a altura dividido por 2. Eu tirei esse 2 aqui, está dividido, para ficar a base, que é x, a altura que nós encontramos aqui, dividido por 2, então achamos a área, que é igual à força que estavam procurando. Pronto, então temos a altura, temos a força nessa seçãozinha aqui, e vamos ter o que é que a gente quer achar esse ponto 2,6, que é a distância x. Então, aplicando o somatório das forças y igual a 0 é como uma equação de equilíbrio. A essa seçãozinha aqui nós temos para y positivo para cima, né? A gente está considerando de novo. Para essa seçãozinha aqui temos a 1,5 para cima, positivo, a força F, nessa distânciazinha aqui, F que está para baixo. E como a gente faz na seção, não sei se eu comentei isso, mas toda vez que fazemos uma seçãozinha temos uma força V e um momento,
É sempre assim. Dessa maneira que está aqui. Ó, uma força V para baixo, como pegamos uma seçãozinha, uma partezinha esquerda aqui. Então fica uma força para baixo e um momento aqui nesse sentido anti-horário. Mas substituindo aqui, e já sabemos que o ponto que a gente quer achar era um ponto X onde V é zero, o cisalhamento é zero. Então passa um corte aqui é zero, desconsideramos ele e isolamos o X que queremos achar nesse somatório. Assim encontramos o valor do X, aproximadamente 2,6 metros. Foi assim que encontramos esse valor de X aqui, onde V é zero. Então, agora para o diagrama do momento, esse diagrama do momento se baseia muito no diagrama da força de cisalhamento, que é o seguinte: observando a inclinação aqui, inicialmente, como é uma curva aqui, como está positiva aqui nessa parte de cima, a parte de cima do X aqui positiva, então a inclinação é positiva aqui, parte positiva, então a inclinação é positiva, como nós podemos ver aqui, até o ponto X igual a 2,6, onde a inclinação é zero. Pode ver a reta zero aqui, a derivada é zero. Aqui está negativo, então a inclinação fica negativa aqui, até o ponto X, e aqui, nesse ponto aqui, menos, quer dizer, nessa distância aqui de 4,5, que é toda a viga. Então a gente se baseia muito no diagrama de cisalhamento. Está positivo aqui, a inclinação é positiva. Está negativa aqui, então a inclinação fica negativa aqui. Esse ponto aqui foi ponto de máximo. Então é assim no método gráfico. Só utilizamos o método das seções aqui só para achar esse valor aqui no método 6. Mas no método gráfico é dessa forma aqui que eu acho. Vocês que estão assistindo podem ter alguma outra forma diferente de achar, como essa inclinação. Mas é dessa maneira aqui que eu encontro. Então temos o valor de... Temos o gráfico aqui da força cortante, do momento fletor, para essa viga aqui. Então pessoal, embora esteja balançando um pouco, o vídeo não esteja tão assim bom, mas eu espero que tenha ajudado a vocês aí, né? Guerreiros e guerreiras que estão vendo aqui essa matéria de resistência dos materiais, que quem tiver curiosidade. Então é isso pessoal, valeu!